Eu quero começar com os dois com uma questão do momento. Piadas de mau gosto. Vocês viram o que o Jorge Pontual fez na TV a cabo, da morte da princesa Leia, lá da atriz? A piada dele foi estilo tiozão do pavê, né? É que é parente seu que no Natal sempre faz o pavê para comer. Sim. Pra mim, ele pensou legal, mas ele aplicou na hora errada. Esse é um dos desafios do humor, cara. Pois é, pra quem não sabe, a piada tá nas redes sociais, tá bombando, ficou viral. O Jorge Pontual, um jornalista que é correspondente da Globo lá em Nova York, ao anunciar a questão do velório, o sepultamento da atriz que morreu, que fez a princesa Leia nos filmes Jornada nas Estrelas, pelo menos no primeiro filme, né? Ela faleceu e ele foi dizer os comentários de todos os repórteres, até num programa que era o Em Pauta, programa muito bom da Globo News. As jornalistas do lado, o jornalista, o âncora lá no estúdio, ele falou assim, dentro do depoimento, sabe qual é o depoimento mais importante? Do Chewbacca. Chewbacca, aquele monstro. Sim, e aí, as pessoas jornalistas esperando, e a câmera estava mostrando só os três, né? E as jornalistas esperando um do lado do outro, cada uma num local, e ele vai e faz o som que o Chewbacca fazia no filme. E as jornalistas ficaram esperando ele completar o raciocínio, né? Porque estava falando da coisa de luto, né? Então, a piada tem essa questão. Tem hora de fazer piada, né? Piada na hora da morte de uma pessoa é ruim, né, Igor? Exatamente, Então, inclusive, tiveram umas piadas aí também que não encaixaram muito bem. Alguém fez uma piada sobre aquela tragédia que aconteceu com a Chapecoense. Né? Então, a piada, ela tem um momento certo, mas eu acho que tem piada que não se deve fazer. A gente deve abster-se mesmo. Né? Por mais que aquele sentimento de humor que a gente tem, que sempre mas às vezes o pessoal fala assim, pô, eu perco amigo, mas não perco a piada. Como é que é isso? Aí que tá, cara. É porque, assim, ele perdeu a oportunidade porque ele estava ao vivo. A questão do ao vivo é muito perigosa. Porque às vezes você pensa na piada, você acha ela ótima, mas quando você está ao vivo, você tem que pensar nela, pensar na reação. Peraí, vale a pena fazer ou não? Ele não fez isso. Aí que tá. Se fosse gravado, eles editavam e tiravam. Aí ele fala, não deveria ter falado isso não. Foi mal. Ao vivo não é pra qualquer um, pra fazer humor ao vivo, cara. Farofa. Farofa já trabalhou na rádio há muito tempo, eu também trabalhei na rádio há muito tempo. Você deu alguma mancada, alguma piadinha de mau gosto ao vivo? Você lembra de alguma? Ou que Alex, Divan... Alex várias, né? Direto. O Alex um dia ligou uma menina pro programa e ela queria falar pra gente que, apesar dela ser gaga, ela gostava de ouvir e tal... Para falar do preconceito, a menina começou a gaguejar no telefone, o Alex deu uma crise de riso. Você tá brincando? Vivo, e a menina tá... E ele pensou que era brincadeira. Eu tô assim, Alex, pelo amor de Deus, Alex, para. Só que quanto mais você fala para Alex, é pior, cara. Então o Alex deu uma crise de riso, ele não conseguiu falar com a menina desligou o telefone. Nós ficamos, vamos tocar música. O bom da rádio é isso, vamos de música. Aqui na TV não dá pra jogar música, não. Coisas, cara. Igor, conhece alguma assim, situação sua, de alguém que, piada de mau gosto, piada que não devia ter sido feita? Olha, eu utilizo muito o que a gente chama de autoflagelo, né? Então, hoje eu faço muitos shows mesmo, teatro, igreja. Stand-ups? Stand-up, restaurantes. E às vezes, teve uma vez que eu falo muito de gordinho. Por quê, cara? Não entendi. Você está apontando para si. Exatamente. Então, esse autoflagelo, ele é interessante porque, né, a gente vai se batendo, então vai preparando para a plateia. Mas já tive caso de gordinho de não gostar. Não gostar. Mas uma coisa que eu achei interessante, eu estava comentando até isso com algumas pessoas hoje cedo, essa questão do autoflagelo, parece que há uma licença poética nisso aí. Exatamente. Por exemplo, tem atores que, se não são gays, enganam muito bem, que parece que são gays. Tem um que faz um papel chamado Ferdinando, Sim. que ele é muito engraçado. Ele faz aquele gay, assim, espalhafatoso. E ele chama os outros de nomes que, se eu citar aqui, eu vou ser acusado de homofobia. Mas ele chama os outros, e fala o nome, e a coisa cola, né? Por que acontece isso? A pessoa que, por exemplo, o gordinho pode falar de gordinho. O negro pode falar de negro, o gay pode falar de gay, mas quem não pode falar porque vira preconceito. Eu acho que isso hoje, está mudando, e está mudando para pior, na verdade. Uhum. Politicamente correto? Politicamente correto, cara. Nós estamos vivendo uma geração, assim, muito mimimi. E o mimimi, cara, entre crente é pior ainda, Cássio. Eu falo isso de experiência própria. Já aconteceu várias vezes a gente tá ao vivo, o Alex criticar, falar dele mesmo. Ele fala assim, não, gente, eu tô muito gordo, eu tô feio demais, não sei o quê. E
na hora, começar a chegar um monte de participação, que o Alex falou que gordo é feio. Que gordo é feio, que eu fiquei ofendido, que um irmão não pode falar assim do outro, que nós somos feitos à imagem e semelhança. Isso acontece muito. O mimimi tá dentro da gente também, do meio dos crentes também. Por falar em mimimi no meio de crente, Igor, você também é evangélico, né, Igor? Sim, sou cristão. Então, assim, eu vou falar de algo do nosso meio. Então, para quem não sabe, a Rede Super é uma TV cristã evangélica, a mantenedora da nossa Igreja Batista da Lagoinha, uma das maiores igrejas do Brasil. E nós falamos de nós mesmos, falamos de nós evangélicos, né? Tem, por exemplo, ele faz muito stand-up, né? O pastorzão de São Paulo, já esteve aqui na Rede Super, já esteve na Lagoinha. Ele fez uma participação num canal do YouTube do... como é que é o nome? Meu Deus, o nome dele artístico é Jacinto Manto. Aí já tem um trocadilho, né? Ele faz um pastor pentecostal. Nós temos um vídeo curtinho, um pouco, a gente teve que editar porque é muito longo, mas é o pastorzão e esse pastor que faz um pastor pentecostal, e o vídeo o título está no YouTube, o título é assim, cansei de ser pentecostal. Ser pentecostal cansa. Vamos ver o vídeo? Se você é evangélico, você vai entender o humor, porque também tem isso. Quem tem que ser evangélico para entender o bom humor da piada. Vamos lá, então. Eu não aguento mais essa vida pentecostal não, cara. Acaba o culto, a campanha é uma benção, a gente sai renovado, sai quase nadando nas asas. Misericórdia, é foda demais, mas tô mais cansado que porteiro de Assembleia de Deus. Tô mais suado, mais suado que microfone de pregador pentecostal todo babado. Cara, essa vida de pentecostal, sair correndo na igreja, tá cansando, tá me maltratando. Eu não quero, acho que eu não quero ser mais pentecostal não, cara. Eu preciso de ajuda. Alô, pastorzão? Querido, varão, misericórdia, tô precisando falar demais. Isso, querido, tá desviado? Pastor Jacinto Manto. Querido, misericórdia, querido, vamos marcar de você vir aqui na igreja? Urgente, isso, hoje. Tô precisando demais falar contigo, varão. Querido, misericórdia, rapaz do senhor. Tô desanimado. O que aconteceu? Tô passando uma prova, tô cansado de ser pentecostal, cara. Esse negócio de manto, de ficar rodando na igreja, isso cansa, varão. A costa dói da gente ficar curvado, orando muito tempo. E eu não consigo dormir, varão. A gente deita pra dormir, querido. É só revelação que fica vindo na mente, eu não consigo descansar mais. E eu queria deixar de ser pentecostal. Eu queria, assim, ficar mais light, querido. Entendeu o que te cansa tanto, assim? Querido, adoração. Adoração, eu não sei como que você vai me ensinar como que adorar sem ser pentecostal. Como que você adora? Como que é adoração? Como que você... A irmã tá cantando, eu já eita mistério! Isso cansa a perna, né? Vou te ensinar aqui. Adoração. Senta, postura. Baixou. Só isso, querido? Só, faz aí. Levantou, baixou. Entendeu? Não precisa mais nenhum movimento? Não. Pra quê? Só aqui, ó. Você é da dança? Não, cara. Não tem dança. Não tem dança. Não, só aqui, ó. Aqui, baixou. Entendeu? Gostei, cara. Desse daí tudo parece que descansa. Oração. Como que você faz? Como que é a oração? Cara, oração assim, a gente entra no mistério. Começam nébrias, manto, e começa a falar, e a gente entona a voz. Nesse momento, nós estamos aqui na tua presença. Nesse momento! Fechei o olho. É meditação, cara, que você está fazendo? Não, tô orando, não preciso falar. Tá aqui, ó. Cara, isso dá uma paz, né? Não dá. Gostoso. Trancou no quarto, ó. Fechou o olho e conversa com Deus aqui, ó. Você e ele. Misericórdia, varão. Benção, gostei. Meu Deus. É engraçado que eu mostrei esse vídeo já para algumas pessoas que não são evangélicas, elas não entenderam a graça. Parece que existe um humor interno, né? Assim, piadas internas, né? Exatamente, só quem está dentro do contexto ali, e eu utilizo até no Facebook às vezes, mas tem gente que não entende, não acha graça, mas porque não entende, não sabe o que se passa no nosso meio, né? Eu já tento fazer para fora, cara. A gente tenta fazer não humor. Talvez porque a gente começou também comunicando com uma galera que não era cristã, então a gente pegou uma veia de falar do dia a dia, falar de vida e tal.
mas de uma maneira mais leve e sem muitos jargões, sem fazer isso exatamente que você falou, que é o humor interno. Né? A piada interna. Porque a graça da piada aí, por exemplo, é quem conhece a diferença de um tradicional para um pentecostal. Quem nunca foi na igreja tradicional ou nunca foi na igreja pentecostal, não consegue entender a graça, né, da entonação, por exemplo. É completamente diferente a oração de um tradicional para um... Né, é o desafio do humor cristão, assim, é não cair no mesmo, né? Que todo humorista acaba que fala um pouco da mesma coisa, assim, na igreja, uma situação na igreja, sobre namoro. Sempre as mesmas piadinhas. Sempre as mesmas coisas, assim. Eu particularmente, eu tento evitar. Nós temos algumas... Né? Como é que é o negócio lá do... Ô, Cássio, eu tô muito feliz, né? Mas tá aqui com você. Você não tá mais perseguido, não? Ó, tô sendo menos, né? Que eu tô de férias. Tô passando uns tempos aqui em Guarapari. Eu tava lá em Guarapari, lá, vi uma irmãzinha conversar comigo, perguntando se eu queria comprar um tererê. Falei, tererê não, minha filha. Eu não sou homem de comprar tererê, não. Eu compro Bíblia, eu compro livro. Inclusive, entra no meu site depois, valdomirchateado.com, que tem uma coleção lá baratinha, 950, tá, filho? 950? É pra obra, tá? Não é pra mim, não. Ah, tá. Ô, Valdomiro chateado. Eu tenho certeza que tem gente que ouve isso aí e já fica assim, mas não pode fazer isso. Inclusive, nós temos perguntas das ruas que toca nesse aspecto, da gente brincar com personagens que eu digo, pessoas que são reais à vida evangélica. Vamos lá as perguntas. Sou Bárbara Cardoso, de Belo Horizonte. Vocês acham que usar o nome de outras denominações em piada seria uma ofensa? E aí? Olha, eu tenho um espetáculo que chama Rir Também é de Deus, né, que eu faço nas igrejas, faço em teatro, mas eu não gosto muito de abordar esse lance de denominação, né, porque isso ofende realmente. E também o meu lance nem é ofender as pessoas, é pecar contra Deus. Então, assim, eu procuro sair um pouco dessa vertente de pentecostal, de tradicional, porque se a gente for fazer um paralelo com isso aí, sai piadas e piadas, né? Uhum. Então eu procuro sair um pouco disso. Mas quando você pega... Porque a questão é assim, por exemplo, pentecostal tradicional não é uma denominação. Não. É uma linha. Assim, uma coisa é a denominação, sim, outra coisa é o estilão. Né? Porque, por exemplo, eu posso ser conservador e criticar e rir do conservador sem citar a igreja especificamente. Né? Sim, exatamente. É o que eu faço assim, às vezes. Meu amigo, minha amiga, você que está agora na sua casa, pegue comigo o seu copo com água. Arrume esse encosto que está na sua cadeira e manda esse encosto para o concerto. E a mão? Meu amigo e minha amiga, é nessa câmera aqui. Coloque agora um copo de água ao lado da sua TV, meu amigo e minha amiga. Quem tá vendo sabe de quem que eu tô falando. Você não precisa citar. Mas eu não preciso agredir os caras. Eu faço uma brincadeira como eu faço com o Valdomiro. Inclusive, o Valdomiro já ouviu a minha imitação e achou de boa. É porque tem isso. O Silvio Santos mesmo, que é um dos mais imitados. Você imita o Silvio também? Imito, cara. É porque todo mundo imita. A gente tá falando isso, cara. Você é o Cássio Miranda. Todo mundo faz. E o Lombardi? Ok, patrão. Hoje no programa... Mas o Silvio Santos fala que ele ouve as pessoas o imitando e ele não liga, né? Acaba que torna uma homenagem, né? As pessoas gostam de ser imitadas. Eu gostaria de ser imitado, né? Alguém fazer uma imitação do Igor. Já tem algumas imitações, né? O pessoal pega os meus trejeitos de palco, essas coisas assim. Será que então tem gente que... Você falou do mimimi, farofa. Mas tem gente que é mais assim, é mal-humorada mesmo? Tem gente que é potencialmente casca de ferida? Tem, né? Tem gente que não gosta de brincadeira, né? Tem, sim, tem. Cara, às vezes nem incomoda a pessoa, mas a pessoa tem a necessidade de agredir de alguma forma, assim. A gente vê muito isso em rede social, por exemplo, a gente às vezes não fazia nada aqui na rádio, cara, e fervia no WhatsApp de gente xingando a gente. Sem saber o que estava fazendo. O que vocês estão fazendo? As pessoas nem incomoda tanto, ela nem toca ela, mas ela tem a necessidade de agredir alguém. Isso é uma coisa que a gente vive na geração também. A gente vê aí um ator postou uma foto com a filha dele, que ele adotou. A menina, porque era negra, um monte de gente chamando a criancinha de um monte de nome. Ou seja, as pessoas têm necessidade de atacar de alguma forma. Uhum. Se você fizer almoço, se você não fizer, uma forma ou outra você vai ser atacado. Agora, o evangélico, o crente tem uma tradição de mal-humorado, né? Parece que é um pouco assim do perfil, né, Igor? Assim, parece que ser crente você tem que ser chato, você tem que ser mal-humorado. Verdade, por isso que veio essa história do rir também é de Deus. Porque nós somos cristãos, nós também merecemos sorrir, nós podemos sorrir. Né? Então, quebrar esse paradigma de que o cristão ele tem que ser sério, que ele não pode sorrir, que não pode se divertir. Então, o rir também é de Deus veio disso, né? Para tentar mostrar para as pessoas
que nós podemos ser felizes, sim. Inclusive a palavra de Deus, em vários textos, ela cita sobre a alegria, sobre a felicidade e o prazer de servir a Deus, né? Inclusive, assim, a gente quando pauta um programa sobre humor, a gente sabe que corre um risco. Farofa participou de alguns lá na rádio, né, Farofa? Assim, Vários, E graças a Deus a maioria gosta, mas tem gente que manda mensagem, e eu leio todas também, viu? Gente que critica, que não gosta, né? E a gente também tem que respeitar quem não gosta, né? Fazer o quê? Cara, é a questão, assim, é o que eu sempre falo quando me perguntam sobre o humor cristão. É uma linha muito fina. É um fiapinho de cabelo. Se você extrapolar um pouquinho que seja, tá estragado, assim. Dependendo da situação, eu sempre falo do balaio porque é de onde eu venho e tal, é a vivência de todos os dias no programa de 2 horas ao vivo em rádio. E o Alex, quem conhece o Alex Paz sabe que não é muito normal. E não é um personagem, o Alex ele é daquele jeito. Exatamente. Então, às vezes, cara, um assunto sobre sexualidade, ou uma insinuação de tipo assim, esse lance do Ferdinando, se você fizer uma imitaçãozinha, dependendo de alguma coisa que você fala que tem um mínimo de conotação possível, a galera já pega e já põe de um tamanho assim, absurdo. Vocês não podem fazer isso, é um absurdo, vocês falarem isso, vocês não parecem crente, tem que dar testemunho. Como se no dia a dia, uma hora ou outra, a pessoa não falasse aquilo ali uma vez. Quem, quando não tá com seu amigo, às vezes se extrapola assim, opa, falei que eu não devia aqui, isso, né? Não deveria ter falado isso não, mas é o desafio de fazer humor, cara. Pois é. Esse desafio está sendo bem aceito por algumas pessoas. Por exemplo, a pessoa manda uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, 984029756. Quem manda mensagem é o Carlão. Sou o Carlão, né? E sou fã demais do Farofa. Ô, Carlão. Que legal, cara. Que é da família, né, o Farofa? Deve ser o seu irmão que você pediu para ligar. É meu primo, né? Carlão. Cerveja de pedreira na Ressaca. Lá, um abraço para todo mundo da Ressaca aí. Vamos falar... Carlão, vou ler essa pergunta aqui, mas você continua cortando cabelo lá na Dulce, como é que é? É Salão da Rose, né? Da Rose? Salão da Rose, perto da rodoviária ali, mas a Rose tá viagem, porque ela mexe com excursão também, né? Então tá lá pra Praia do Morro. A Rosa chega lá, coração, vamos cortar o cabelo, é R$5, tá? Vamos cortar o cabelo, coração, que corte que você quer? Então, mas eu gosto da Rose, porque tem a promoção, né? É o pedaço de abacaxi, né? Se você corta o cabelo. Se você cortar o cabelo lá, você ganha um pedaço de abacaxi. Bonito. Ô, Igor, eu chegava na rádio com esse cabelo cortado assim, ô, Farofa, foi no salão. Salão da Rose, um abraço pro pessoal do Salão da Rose. Figura. O duro que o pessoal pensa que é verdade, mas vamos lá. A pergunta que eu vou ler, vocês vão responder. Você, né, e o Igor pode comentar depois, que o Carlão traz aqui. Uma piada tem sempre um alvo a se atingir, ou uma piada é somente uma piada? Quer dizer, tem propósito? A piada, quando vocês contam uma piada, ela tem um propósito ou ela é uma piada solta? É do nada que sai a piada. Vocês respondem depois do intervalo, tá joia? Nós vamos para um breve intervalo com o nosso bate-papo e voltamos já já. Estamos de volta com o nosso bate-papo. Você é muito bem-vindo, bem-vinda a participar do nosso programa, mandando a sua pergunta, mandando a sua opinião. É certo fazer humor na igreja? É certo fazer brincadeiras, piadas com textos da Bíblia, com personagens da Bíblia? Mande a sua opinião, a sua pergunta para 31 984029756, que é o nosso WhatsApp, 984029756. Faça como fez aqui, deixa eu achar que eu desci aqui o texto, que é o Carlão, amigo, né? O que falou que o Farofa é um cara legal. Disse, eu tô achando que é primo do Farofa, para fazer tanto elogio assim. Mas a pergunta do Carlão é o seguinte: o humor, a piada, é elaborado? Você pensa, vou fazer a piada e tudo mais? Ou é aquela coisa tipo Jorge Pontual, que solta a piada e depois fala, não, rapaz, que bola fora que eu dei. Soltei. Pois é, chega uma época que a gente faz humor, eu vivo humor, né? Chega uma época que começa a surgir as piadas mesmo. Você está pensando, a gente está conversando aqui, eu vi a camisa do Farofa, a tatuagem, e vem surgindo as piadas. Nem sempre é direcionado, você vê alguma coisa. Mas, por exemplo, no stand-up, quando você estrutura como é que a gente chama? Um texto. Um texto. Você tem piadas que você vai testando, né? Como é que Exatamente. É o processo? O stand-up tem uma fase de escrita, uma fase de teste. Eu testo com os amigos mesmo, a gente testa muita coisa no palco mesmo. E tem coisas que a gente tira, não, isso não deu certo. A gente acha super engraçado, tá em casa, né? Você ri horrores, acha super engraçado, mas não funciona no palco, né? No palco. E tem muita coisa que acontece no palco, tem piadas que são feitas ali no momento. No improviso. No improviso. No seu caso, Farofa? O meu estilo de humor é um estilo de humor diferente, porque é um humor de improviso, né? Como eu sou do rádio, assim, rádio é ao vivo e a gente se baseia muito nas participações, no relacionamento, nas histórias dos ouvintes, de repente com a presença de um convidado e etc. O humor com texto, ele tem essa facilidade de você limar.
Dá pra você dar uma limada. Vai testando. Vai testando e tal. Mas quando é um humor de improviso ali ao vivo, às vezes acontece de extrapolar. E aí depende muito do conceito do que ele chama de piada. Porque quando a gente fala piada dá a impressão que é aquela piada que várias pessoas contam, que você acha num livrinho lá. Isso. Um livro, um revistinha de piada e tal. É muito difícil você achar uma piada no meio cristão. Porque as piadas lá fora têm as conotações. E as conotações, você sabe, depreciativas. É um caminho certo para a pessoa lá de fora rir. Dentro, você vai falar de quê? Qual vai ser a linha, assim? Você não pode criticar ninguém. Você não pode ofender um gordinho, uma pessoa de cor, ou de repente um homossexual. Você não pode fazer nenhuma conotação. Então, eu penso que fazer piada mesmo dentro do meio cristão é praticamente impossível. Tem que ir no improviso, nas situações cotidianas. Ou fazer o autoflagelo, que você disse aí. O autoflagelo cria uma camada, né, para você, né, você poder falar, né, e não ser tão depedrado. Mas no caso, por exemplo, aí, eu já ouvi piadinhas, por exemplo, até sobre Jesus. Né? Eu graças a Deus, não consigo lembrar o nome aqui agora, porque senão vai que eu ia contar aqui a piadinha, né? E isso é de mau gosto. Mas o que vocês pensam de piadinhas usando personagens de Jesus? Piada, eu já vi piada. Tem até um cartunista de São Paulo, que ele tem um cartoon muito famoso, que tem um personagem Deus e um personagem Diabo, que parece que é uma raposa, um bicho assim e tudo mais. Usando Deus, usando Jesus, vocês têm dificuldade com isso ou não? Não, eu não faço, eu prefiro tirar... Não costumo usar e transformar histórias bíblicas, né? Porque tem muita gente que faz isso, faz uma transformação, faz um adendo ali na história bíblica. Eu não faço isso. Em algumas imitações mesmo, por exemplo, eu faço Marcelo Rezende, o da Atena, aí eu conto histórias, mas a história como acontece mesmo na Bíblia, ele só narrando essa história. Tem uma por exemplo, Marcelo Rezende contando uma rapidinho. Marcelo Rezende, ele fala sobre Davi e Golias, né? Porque eu fico imaginando, naquela época não tinha rádio, não tinha TV, e hoje as coisas chegam muito rápido. Imagina se tivesse um Marcelo Rezende naquela época, né? Como é que por exemplo, raciocina comigo, meu filho, corta pra mim, bota um exclusivo aí agora aí. Um menino chamado Davi acaba de matar um gigante a pedrada. Raciocina comigo, o que vai acontecer com esse menino, né? É aquela velha história do de menor, não acontece nada, né? E o Datena? Qual que é o caso do Datena? O Datena, ele fala sobre Moisés chorando o povo dele. É brincadeira, é uma barbaridade. O nosso comandante tá sobrevoando aí os céus do Egito. O homem chamado Moisés tá tirando o povo. Quem que é esse tal de Moisés? O que ele tá fazendo? E os políticos não fazem nada, ninguém faz nada. É um absurdo, eu vou ali e já volto. Um abraço. Como é que vocês fazem? Você faz muitas vozes também, Farol. Para pegar a voz, fica ouvindo, fica falando para si mesmo. Como é que é o processo? Cara, na verdade, a voz é como se fosse uma caricatura, né? A imitação é uma caricatura. Você vê um caricaturista, se ele for te desenhar aqui, o que você tem maior, ele vai colocar maior ainda. Isso, ele exagera. A gente pega os pontos, né? Igual o Valdomiro, ele tem aquele sotaque arrastado. O Edir Macedo. O Edir Macedo. O Valdomiro é rouco e ele é um cara meio mal-humoradão, né? Então ele tá sempre xingando. Dá licença, eu não quero conversar com você agora, não. Você pega esse microfone seu aí, meu filho, e fala mais alto nele, tá? E ele tem esse sotaque assim, mais ou menos carregado. E ele fica levantando assim um pouco o olho, assim, ó. E ele dá umas, de vez em quando ele dá umas ficar mais rouco. E eu tô sendo muito perto. Então você pega... O engraçado é que no rádio ele faz isso, no rádio não filma. E ele faz o gestual, mas parece que é o todo, né? Por exemplo, tem um personagem que eu faço na rádio que as pessoas gostam muito, que é o Vanderlei, que é um senhor que infelizmente ele faleceu uns 2 anos atrás. A gente era muito amigo, assim, muito brother. E eu comecei a imitar ele. Era o motorista? O motorista, extremamente mal-humorado. Ele tinha... Não, tô contando você não, bacana. Ô, Vanderlei, bom dia. Bom dia o quê? Tem mais o que fazer? Não dá bom dia pros outros, não. Ele era assim. Então eu comecei a imitar ele lá e ele gostou, ele rachava os bicos e tal. É você pegar o que a pessoa tem e aumentar. Mas o interessante do Vanderlei, porque na rádio, às vezes as pessoas... Eu fazia um programa na hora do almoço, né? Vocês faziam... Quando eu peguei vocês, era tarde. Vocês faziam... Isso, era 5 a 7. 5 a 7, né? Bombava o balaio. Mas às vezes as pessoas, no horário do meu programa, falavam assim, manda um abraço pro Vanderlei. Isso. E eu falava, gente, mas o Vanderlei não existe. Eu falava comigo, né? Eu chegava, Farofa, mandaram um abraço pro Vanderlei, o que eu faço? Porque tem gente que acredita, né? Acredita. E mesmo sabendo que é um personagem, aquilo é lúdico, né?
Então cria na cabeça da pessoa, ela entende como um personagem mesmo. Isso é muito bom. Nossa, então está chegando muitas perguntas aqui. Por exemplo, deixa eu ver, não tem nome, mas eu vou ler a pergunta. Boa tarde, Graça e Paz. Esse tema é muito importante. Eu moro no interior da cidade de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, e o humor muitas vezes não é bem visto dentro das igrejas, pois muitos acreditam que humor e cristianismo não se alinham. Porém, temos visto o surgimento de diversos artistas cristãos que têm se expressado dessa forma, inclusive dentro das igrejas. Vocês acreditam que o humorista cristão tem limites a respeitar quando monta seus roteiros? No seu caso, quais são os limites? Sim, o meu limite é não pecar, né? Eu tenho um compromisso, todos nós que somos cristãos temos um compromisso com isso, né? E também não agredir as pessoas, porque tem coisas que eu acho que não vai. Mas então, mas eu também não quero agredir as pessoas, né? Eu quero ter uma passagem por lá. E hoje eu uso muito o humor como uma desculpa para falar de Deus, né? E eu sempre falo isso, porque quando você faz alguém sorrir, essa pessoa se abre para você, né? Então, sempre nos meus shows, quando eu faço na igreja ou no teatro, ou num ambiente cristão, eu sempre levo isso, né? E depois eu prego, levo a palavra de Deus, e tenho assim, grandes experiências de pessoas que conheceram ao Senhor através desse testemunho, né? Dessa estratégia. Particularmente, cara, assim, isso é uma posição minha, a gente está até conversando isso antes aqui, eu não curto muito humor dentro da igreja. O espaço físico. O espaço físico. Eu acho que perde um pouco o foco. Assim, se você anuncia, culto tal dos jovens com stand-up e tal, presença de fulano e tal, eu acho que a pessoa já vai com outra motivação, sabe? Ela vai para ouvir só o stand-up. Acaba que vira entretenimento. E para mim, igreja não é lugar de entretenimento. Assim, você tem que saber muito bem você temperar uma mensagem, um louvor, seja o que for com humor. Tudo bem você pregar de uma forma bem humorada. Entende? Você tem seu público, não precisa ser aquela coisa parecendo assim uma coisa fúnebre. Mas se você deixa claro que é um show dentro da igreja, eu acho que começa a extrapolar um pouco dos limites, entende? Não é uma coisa que eu, por exemplo, faço. Vem aqui na igreja fazer um humor aqui para os jovens. E eu lembro que você faz stand-up, eu lembro que o dia o Jonathan Nehmer esteve aqui com a gente, o Farofa estava participando do programa, lembra? Lembro. Você falou na frente do Jonathan Nehmer isso aí, e o Jonathan ia fazer o stand-up na Lagoinha. Eu lembro que ele falou assim, mas... Aí eu falei, mas eu acho que a pessoa, o problema é ela ir para te ver. Ele falou assim, então se a pessoa for na Lagoinha para ver a Ana Paula, tá errado? Eu falei, cara, também tá. Também tá. Se você vai na igreja com qualquer outra motivação que não seja Deus, vou lá porque vai ter humor, vou lá porque vai ter fulano. Eu acho que é um pouco perigoso, mas é uma opinião minha, cara. Minha opinião não vale muita coisa também, não. Eu nem sei porque que chamaram o Farofa pra vir aqui. Você viu o que eu tô fazendo aqui, cara? São opiniões diferentes. Mas eu tento transformar, porque realmente, o Farofa, eu não vou discordar que as pessoas às vezes colocam uma foto sua, colocam um vídeo seu, né? As pessoas vão realmente para ver, talvez, o Igor. Mas o que a gente tem que tentar fazer é reverter isso. É mostrar que nós estamos ali, mas não pelo Igor Seixas. Né, e mostrar o real motivo da gente estar ali e tentar reverter essa ideia, né? Para não virar super debates aqui, que o programa não vamos debater, né? Nós estamos batendo um papo, né? Vamos colocar também as pessoas que fizeram perguntas gravadas na rua. Vamos lá, mais uma pergunta. Meu nome é Cledson Camilo de Assis, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Usar o nome de Jesus em piada é blasfêmia? Interessante, né? Agora, eu nem precisava falar que é de Minas Gerais, né? É engraçado, eu que sou mineiro e morei fora, o pessoal chegava, você é de Minas. O nosso sotaque, você viu o sotaque é Gledson, né? Sim. O sotaque do mineiro, né? Brincar com o sotaque, ele falou de usar o nome de Jesus. Brincar com o sotaque não tem problema, né? Cara, assim, eu acho que usar o nome de Jesus a gente usa às vezes, mas você tem que ter muito cuidado para você não ferir o que significa o nome dele. Você tentar tirar dos atributos dele. Por exemplo, um humor que eu acho legal, que eu vi uns dias atrás. Um pastor falando assim, uma chargezinha dessas de internet. Que em 2017 Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, que eu profetizo, que não sei o quê. Aí embaixo uma fotinha de Jesus mais séria, que diz assim, não sou só as negas, não. O humor, ele precisa te fazer pensar. Tipo assim, você não está ferindo Jesus naquilo ali. Você está mostrando que, cara... Jesus não concorda com isso. Jesus não é obrigado a nos encher de bênção e tal, etc, etc, etc. Agora, se você faz um humor, igual você falou aí, do pessoal da internet, tem uma turma da internet que faz um humor e eles tentam agredir o tempo todo. Sim. É um humor agressivo, eles tentam criticar o que Jesus fez, a figura de Jesus e tal, a soberania dele, aí para mim eu já não gosto.
Mas quando você não fere, como você coloca Jesus como uma figura bem-humorada, sem sair do trono dele, entendi. É o humor que eu gosto. Quer dizer, não há mágica no nome, né? No sentido assim, se você usar o nome de Jesus ou o personagem de Jesus de acordo com o que ele pregou e tudo, beleza. Dentro do contexto da majestade dele, entendi. Tudo bem. Agora, se você querer tirar ele de lá, aí é o problema para mim. Entendeu? E aí, Igor? Pois então eu concordo com isso. Eu acho que Jesus, né, a história é bem humorada. A história bíblica ela é bem humorada, né? Tem algumas partes que a gente pode utilizar, mas assim, no contexto genuíno mesmo. A gente não pode mudar esse contexto da palavra de Deus, né? De trazer o nome de Jesus com coisas que não convém. A gente não pode fazer essa mistura. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu já ouvi isso aí de pastores falando isso aí. Teve uma vez que eu vi um pastor de púlpito falando assim que a questão de Pedro, por que Pedro traiu Jesus? Sim. Né? E aí o pastor, e a igreja ficou tentando entender, e ele soltou uma piadinha falando que Pedro não perdoava Jesus porque Jesus tinha curado a sogra dele. Então, esse pastor usou uma brincadeira, que é uma brincadeira comum de brincar com sogra, né? A piadinha até já é senso comum brincar com sogra. E ele colocou um episódio bíblico dizendo que Jesus não tinha, que Pedro tinha negado, que é um episódio importante aqui dali, teologicamente é profundo aquilo, sim, né? Mas enfiou uma brincadeira, né, de sogra, que é uma brincadeira contemporânea, dizendo que Jesus curou sogra de Pedro e logo Pedro não perdoou. O que vocês entendem, fazendo uma avaliação dessa piadinha, né, e, digamos, infame? Pois é, por exemplo, nós entendemos isso, que é uma piada, mas tem pessoas que não entendem o contexto realmente bíblico, que não conhecem a história. Isso pode deturpar, pode atrapalhar para a pessoa o entendimento de alguém. Então, eu acho que isso aí geraria um problema. É a questão que eu falei agora há pouco, é a questão da linha. Tem uma linha muito tênue, cara, de um bom humor, de um humor que vai esbarrar em ignorância. Infelizmente, o povo cristão ainda é um pouco ignorante com algumas coisas. Por exemplo, ele não falou nada demais, dá pra ver que é uma piada. Ele não falou, gente, tá na Bíblia aqui, ó. Aqui, ó, na minha Bíblia tá escrito que Jesus não perdoou Pedro e tal, por causa da sogra. Ele não falou isso, ele fez uma brincadeira. Mas a ignorância atrapalha um pouco. Mas se você for olhar isso, cara, você simplesmente bane o humor do nosso meio, porque sempre vai esbarrar em algum tipo de ignorância de alguém. Por exemplo, a Alessandra Moreira, de Belo Horizonte, ela pergunta, em um mundo que tem sido regido pelo politicamente correto, é fácil fazer humor? Porque hoje é tudo assim, tudo é... Você pode ser processado, é bullying, não é isso? O que vocês pensam? Hoje tem essa palavrinha mágica que se chama processo, né? Hoje todo mundo quer processar, fala em processar e esse processo, às vezes, para alguém aparecer com isso e também obter uma vantagem, talvez, financeira com esse lance do processo. Eu até falo sobre o processo, a gente está passando por umas fases aí que hoje não pode falar isso, não pode falar aquilo. Você queria falar, estou sendo processado? Não estou sendo processado, mas o pessoal tem que tomar cuidado. Mas eu acho que não tem problema ser processado, eu não tenho problema se for processado. O problema é eu ser processado e está errado. Está errado nisso aí. Sabe o que eu estava pensando? Estava vindo para cá para o programa, nem sei bem porquê. Não, acho que é porque estava falando alguma coisa de esporte no rádio. E aí eu estava pensando, que eu já vi vários jornalistas falando que o futebol está muito sem graça, os jogadores, tudo é Matheus. É por isso, é um jogador que chamava Matheus. E aí eu fiquei pensando, se meu filho fosse jogador, ele ia ser Matheus Miranda. Porque hoje é o primeiro nome. E os jornalistas estão criticando, perdeu a graça no futebol. Você não tem mais Zito, Pelé, Bibo, Tico. Aí eu estou pensando, você é farofa. Isso. Né? Você incorporou o apelido. Eu acho que hoje no futebol os jogadores têm nome, não tem mais apelido, porque hoje está no politicamente correto. Exatamente. Tá uma casca de ferida que se você coloca apelido, a pessoa já fica ofendida, né? Teve uma vez no Balé que a gente fez uma enquete que depois do programa a gente falou, rapaz, nós somos muito doidos, que a gente fez isso? A gente fez uma enquete de falar dos cantores gospel, quem era bonito e quem era talentoso. Por exemplo, Cassiane, talentosa. Talentosa. A Aline Barros, bonita. André Valadão, bonita. Irmão Lázaro, talentoso. Ou seja, no politicamente incorreto, se você for olhar... Chamou de feio. Não, nós chamamos de talentoso. Então, é aí que eu tô falando, cara. É aí que você tem que saber o limite, assim... certinho. Sim. De falar, não, fulano é bonito, mas fulano, então vamos chamar de talentoso. Não chamei de feio. Falando com todo mundo, cara, sem medo de errar. Depois de falar, nós somos doidos. Não deu processo, não. Pelo menos até hoje não chegou intimação lá, não. Mas é aquele negócio, tem que tomar muito cuidado.
O Fernandinho era talentoso ou era bonito? Eu sou bonito, eu sou lindo. O Dirvan imita o Fernandinho. O Fernandinho, nós não falamos dele não, cara, mas é talentoso. Talentoso, então tá bom. Eu acho que bonito mesmo é só o André Valadão. É mesmo? E o Cris Duran. O Cris Duran, bonito. Cris Duran é lindo, cara. Lindo. Vamos lá, mais um povo pergunta, vamos lá. Meu nome é Eduardo Barbosa, sou de Sabará e eu queria saber se a Bíblia ela fala sobre humor. Fala, você falou um pouco, né, que tem textos que falam de alegria, é isso? Sim, fala de alegria. Se você for olhar, a Bíblia fala a palavra regozijo, muitas vezes, né? Se você está regozijado, você está bem-humorado. Eu acredito que quem está regozijado está brincando. Como é que você vai ficar no regozijo e tal? Contido. A Bíblia, a regozijo, eu acredito que seja um estado de bom humor. Né? Inclusive no Salmo 126, né? Então a nossa boca se encheu de riso. Riso, né? É verdade. De riso, a nossa língua de... A pessoa feliz, vamos regozijar, né? Sorrir. O Farofa, tem uma pessoa que está perguntando, infelizmente não disse o nome. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é o Reinaldo, de Três Rios. Ele fala assim, algumas vezes assisti alguns programas do Marcelo Adnet e fiquei ofendido. O que vocês acham de comediantes seculares? Inclusive, tem uma pessoa que pergunta, eu queria saber o que você, Farofa, acha de comediantes seculares, denegrir a igreja. O Adnet, ele de vez em quando, ele dá umas cutucadas. O pessoal da Globo faz muito isso, né? De falar mal de crente, de igreja, né? Então, cara, é a questão que eu falei que agora há pouco, assim, da ignorância, entende? Eu posso simplesmente ver o humor dele e achar ruim. Eu não preciso ficar ofendido. Entendeu? O cara criticou Jesus aqui, igual a turma da internet aí e tal. Eu acho eles bons de trabalho, assim, tem uma estrutura muito boa, são fenômenos mundiais, mas eu não gosto do canal deles, eu não assisto. Sim. Eu posso simplesmente achar ruim. O problema é que às vezes os cristãos, eles não sabem, tipo assim, conviver com o que eles acham ruim. Não, eu acho ruim, eu discordo, mas eu tenho que agredir, eu tenho que ligar, eu tenho que reclamar, eu tenho que ficar ofendido. Gente, é só achar ruim. Só não gostei. Não assisto. Não assisto, desliga a televisão. Não deixo meus filhos assistirem, mostro para ele que existe um humor que não precisa desse tipo de linguagem, entende? Perfeito. E aí, Igor? A minha mãe, né, eu acho que todo mundo passou por isso. Minha mãe fala, eu tive muito apelidinho, né, de gordinho na escola. Minha mãe falava assim, ó, não liga, não mexe. Não fala nada que o apelido não vai pegar. O pessoal vai ficar sem graça e vai parar. Então, eu acho que o lance é mais ou menos esse. Exatamente. Ter bom humor para receber a brincadeira, né? E não significa que o nosso humor também é bem visto, não, cara. Porque tem muita gente que não gostava do balaio. Muita gente. E a gente respeitava. É o direito deles achar ruim. No rádio, eu acho ruim o balaio. No rádio mesmo, o Super Debate, a gente ria. Inclusive aqui também, esse programa, a pegada dele é mais leve mesmo. Tem gente que não gosta. Não gosta. Agora, eu vou fazer programa humorado na hora do almoço. Mas imagina ficar mandando mensagem pra você, seu programa é ruim, eu não gosto, tem que acabar esse programa. Gente, tudo bem, é um direito seu não gostar. Mas eu até leio quem não gosta. Mas, Farofa, obrigado. Igor, obrigado. O tempo está acabando aqui. Bom demais. Muito obrigado a você. Espero que você tenha gostado, né? Que foi um programa muito bem humorado com o Igor e a Farofa aqui. Como a gente procura fazer um programa leve aqui na hora do almoço, o nosso bate-papo. Amanhã eu espero você novamente aqui no bate-papo aqui da Rede Super. Que o Senhor te abençoe, te guarde e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.